Olá, Olá, Simone. tudo Olá, bem? pessoal. Tudo bom, Rodrigo? Tudo em paz? E aí? Também. Vocês me veem e me escutam bem? Sim, eu estou te ouvindo, estou te escutando bem. Acho que está bem na tela também, que às vezes sai com a cabeça cortada, né? Mas parece que está tudo bem. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Tá. O pessoal está entrando, dá um tempinho para o pessoal entrar. Eu posso ligar mais uma luz, mas acho que está razoável, né, Simone? Tá, dá para ver bem. Tá dando para ver muito bem, Rodrigo. A voz também tá boa. Não estou usando o meu fone, mas acho que não vai precisar, não. Muito bem. Legal. Então, deixa eu. Estou à disposição. Te agradeço mais uma vez aí pelo convite, pelo carinho. Muito bom poder contribuir de alguma forma. Sim, eu que agradeço pela disponibilidade. Hoje o Rodrigo, como eu disse, ele vai fazer, o doutor Rodrigo vai falar um pouco sobre o Kundalini Yoga e as comprovações científicas. E depois a gente vai começar hoje um ciclo do Satanamá, que ele vai abrir, né? Não vai ser só um ciclo de 7 dias, mas ele que vai fazer a prática às 10 horas da noite. Então, eu agradeço a disponibilidade. Doutor Rodrigo, enquanto as pessoas estão entrando, eu queria que você também falasse um pouquinho como você entrou, né, no Kundalini Yoga. Foi um chamado? Você meditava? Como foi essa história? Eu inicialmente, já agradeço a pergunta, porque eu acho que faz todo sentido a gente começar contando um pouco, né, como é que a gente chegou na Kundalini Yoga e qual que é essa história, né? É, basicamente, antes de começar, acho que vale ressaltar, né, que eu sou médico radiologista e trabalho com medicina esportiva. Foi o que me chamou para a radiologia, foi a medicina esportiva. Eu, assim como você, Simone, tenho um histórico de ter sido atleta, né? Eu sei que não é a mesma modalidade, mas eu comecei a minha história lá atrás com o polo aquático. Cheguei a jogar representando o país, então a minha formação foi na questão da medicina esportiva e depois na imagem da medicina esportiva. Então, só para contar um pouco, né, quando a gente vem falar de meditação, as pessoas associam eventualmente eu ser psiquiatra, né? Então, eu não sou psiquiatra, é legal começar contando isso. A minha questão com a yoga e a meditação surgiu na minha vida por um interesse pessoal. Vou ser breve para a gente não tomar tanto nosso tempo aqui, mas foi uma. A gente está vivendo hoje, né, Simone, um momento de ruptura, né? Ruptura nos padrões. Não sei quanto que isso vai de fato mudar a nossa estrutura como sociedade, como humanidade, mas não deixa de ser um momento de ruptura ao padrão que já existia. E na minha história pessoal, essa ruptura começou lá atrás, em 1995, quando eu tive um primeiro solavanco, um primeiro tranco, uma ruptura, e depois quando a gente vai estudar e vai entender um pouco mais, até mesmo com os ensinamentos do yoga, eu estava com 21 anos, no quarto ano da faculdade, numa vida alucinada de treino e faculdade, né? Porque pode imaginar que foi o ano que a gente jogou os Jogos Pan-Americanos e a gente treinava bastante, era tipo 3 vezes por dia, 3 vezes na semana, 3 vezes por dia, 2 vezes na semana, 2 vezes por dia. Uma vez na semana era um treino só e um dia descansado. E além disso, a faculdade, que demandava bastante naquela época, né? Então, você pode imaginar que um garoto entre os seus 17 e 21 anos nessa rotina não tinha muito tempo para filosofar e refletir. E aí a vida me deu um tranco para parar e pensar. Então começou lá atrás, em 95, foi quando eu comecei a olhar um pouco para fora da caixa, né? E aí me surgiram, primeiro fiz, muitas pessoas me ajudaram, a família me ajudou muito, os amigos ajudaram bastante, e a minha esposa hoje era minha amiga e colega de faculdade também, me ajudou demais, desde aquela época a gente nem namorava ainda. E alguns outros ajudas, como mesmo psicoterapia que eu fui fazer e fui atrás disso tudo, isso na década de 90. E aí, o estudo da meditação me surgiu através de leituras de algumas revistas que
acabaram me levando a um livro que chama O que é Meditação, da Sandra Rosenfeld, uma carioca que fala de mindfulness. Isso já estou falando por volta do final da década de 90, onde eu fui experimentar um pouco de Hatha Yoga, fiz um pouco de meditação transcendental, fiz o curso inicial, depois eu fui estudar o budismo, daí eu li muito sobre o Osho, gostava muito, gosto da leitura do Osho, apesar de ser um cara bastante polêmico. Depois eu fui, e aí eu encontrei com o trabalho da Sandra Rosenfeld e comecei a meditar na atenção plena, né? Prestar atenção na respiração, e já no começo eu me encantei bastante com a história da meditação. Depois eu acabei me formando, fiz radiologia como especialidade, que eu gosto bastante, atuo como radiologista ortopédico. E aí nos casamos, minha esposa também é médica, também é radiologista, ela foi fazer o doutorado de sanduíche dela em San Diego, e eu fui fazer um research fellow na minha área de radiologia ortopédica. E aí lá no research fellow, já meditando diariamente, já fazia anos que eu já estava meditando diariamente, eu me deparei com um artigo científico. Então, existe um viés, né, na minha história, um viés bastante acadêmico. Embora eu não seja um cara extremamente acadêmico, eu gosto mais da assistência e de poder ter contato com as pessoas e poder passar, compartilhar um pouco dos ensinamentos. Eu acabei entrando na história da Kundalini Yoga pelo viés acadêmico e acabei trazendo isso para dentro da minha história como pesquisador também. Né? Até isso eu já estou falando no ano de 2004, quando eu era pesquisador da Universidade da Califórnia de San Diego, na minha área de radiologia. E aí, numa busca que eu fiz, né, no PubMed, num momento de bastante tensão também na minha vida, eu fiz uma busca colocando no PubMed, que é um site de pesquisa médica, meditação e ansiedade. Acho que foi isso que eu coloquei naquela época. E, para o meu espanto, para minha surpresa, tinha alguns artigos publicados e artigos em revistas indexadas que tinham passado pelo crivo acadêmico, pelo crivo científico. E um deles que mais me chamou a atenção, curiosamente, foi um artigo que fala sobre Kundalini Yoga na psiquiatria. Foi muito curiosa essa história, eu não quero me alongar muito, mas eu tenho um prazer em contar essa história, Pode falar. Que foi um momento de mudança, né? Foram alguns momentos de mudança no decorrer da minha vida, mas esse foi um momento onde eu li esse artigo. Falei, nossa, o cara publica na medicina com uma técnica que eu nunca tinha ouvido falar, que é a Kundalini Yoga. E foi curioso, porque eu me lembro bem, foi no começo de fevereiro de 2005, a minha esposa foi trabalhar para um hospital, ela trabalhava num hospital, ela trabalhava em outro, e nesse intervalo de tempo, por volta das 9 da manhã, eu li o artigo, mandei um e-mail para o autor chama-se David Shanahoff, e falei, olha, eu li esse artigo, gostei muito, queria saber um pouco mais sobre esse assunto de Kundalini Yoga. E aí, para minha surpresa, ele foi muito rápido na resposta. Imagina que a gente não tinha smartphones, né? Não existia essa facilidade toda. Você tinha que logar no computador de mesa ou no seu notebook, mas logar na rede. E aí eu mandei um e-mail para ele, ele me respondeu muito rápido, falou, olha, você mora no Brasil? Porque meu e-mail era .br. Falei, não, eu sou brasileiro, mas curiosamente eu estou estudando na Universidade da Califórnia de San Diego, e ele estava a mais ou menos 500 metros de distância da onde eu tinha lido o artigo. Nesse mesmo dia, eu falei para ele, a minha rotina de trabalho acaba por volta das 5 da tarde, e eu gostaria de te conhecer pessoalmente. Então, o intervalo entre eu pesquisar o artigo, ler o artigo e estar sentado na frente dele foi menos de horas, assim, foi menos de um período. Né? Foi das 9 da manhã às 5 da tarde, não deu 12 horas. E aí eu me encantei com o trabalho dele, ele me sugeriu fazer uma prática, a gente conversou um pouco e tal, e ele me sugeriu fazer uma prática, eu cheguei em casa à noite, contei para a gente, não tinha celular na época, contei para ela, falei, nossa, não acredito o que aconteceu. Eu li um artigo, mandei um e-mail para o autor e ele já marquei com ele de começar a fazer essa tal de Kundalini Yoga. Então, assim que eu comecei, já faz um pouco mais de 15 anos, e assim que eu voltei para o Brasil,
voltei extremamente encantado com a prática e eu queria, a minha vontade de ensinar é muito grande, até porque eu montei um grupo de alunos, de amigos em casa, a gente fazia uma aula por semana lá em casa, e o próprio David, que me instruiu logo no começo, me sugeriu muito trazer isso para o Brasil. A Kundalini Yoga já existia no Brasil, eu não sabia, mas ele me sugeriu trazer nesse formato mais acadêmico e nesse formato de como forma de terapia também, como auxílio terapêutico, o que hoje a gente vê na medicina integrativa, integrando várias técnicas, várias práticas, vários ensinamentos na medicina integrativa, assim como o yoga e a meditação. Então, essa é rapidamente a minha introdução. E aí, depois que eu voltei, eu acabei fazendo toda a formação rígida, séria, comprometida. E há 15 anos eu estou nessa, ensinando e compartilhando também desses ensinamentos. E você faz parte, né, do Sírio Libanês, e você é uma ponte também para trazer a Kundalini Yoga para algumas palestras que, inclusive, eu já fui lá no Sírio. Como foi essa abertura num hospital tão importante quanto o Sírio Libanês também, para permitir, né, que a meditação fizesse parte dessa forma, Rodrigo? Foi difícil? Como é isso? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Simone? Primeiro assim, né, vamos imaginar o cenário há 15 anos atrás, né, quando a gente chegou, quando eu cheguei com essa vontade de trazer a yoga no cenário da medicina integrativa. No começo, alguns amigos e colegas e próximos achavam que eu estava completamente doido de fazer uma coisa desse tipo, porque pouco se falava, pouco se tinha publicado na literatura, e eu confesso que não foi fácil. Não vou dizer que hoje é fácil, mas hoje a abertura que existe para essa conversa é muito maior do que era há 15 anos atrás. Para entrar no HC, que foi a pesquisa que a gente concluiu e publicou no final do ano passado, foi um trabalho bastante extenso, mas para entrar como pesquisador com essa área de yoga e meditação foi trabalhoso, sim, foi bastante trabalhoso, mas foi muito interessante que a gente teve o apoio das pessoas da psiquiatria, né, principalmente o professor Eurípides, que foi quem convidou para a gente fazer esse trabalho, é coautor desse trabalho, e a gente teve um trabalho bem legal publicado pela psiquiatria do HC com a Kundalini Yoga. Foi um trabalho multicêntrico, né, com o pessoal da UCSD, com o próprio David, ele acabou sendo o primeiro autor até por uma questão de uma convenção que a gente teve, e depois com pessoas da Yale, da Duke University, e nós da Universidade de São Paulo, daqui de São Paulo. Então, isso ajuda bastante a gente alinhar a conversa, né, com a medicina integrativa, com os médicos em geral. No Sírio-Libanês, eu trabalho como radiologista de músculo esquelético e trabalho também como médico do Núcleo de Cuidados Integrativos, como professor de Kundalini Yoga do Núcleo de Cuidados Integrativos. O núcleo existe lá há um pouco mais de 10 anos e, recentemente, a gente teve a construção de uma sala, um espaço físico para a gente poder implementar as técnicas dentro do hospital de uma forma um pouco mais concreta. E tem sido muito legal. Óbvio que agora a gente está pausado por conta da pandemia, mas o espaço foi construído, a gente pôde levar isso para dentro do hospital de uma forma um pouco mais estruturada, né? Temos cursos de yoga e meditação para médicos, para residentes, para colaboradores do hospital e também abertos ao público do hospital. Então, isso é um grande ganho. A conversa facilitou muito por conta dos estudos todos que estão sendo desenvolvidos, né? Mas ainda temos bastante trabalho pela frente, até porque, para a gente alinhar, né, a conversa, né? A gente está passando um momento que a gente precisa alinhar a conversa, diminuir um pouco as polaridades e conversar no caminho do meio, com a neutralidade e aproximar a conversa. E aqui talvez caiba, Simone e todos aí que estão acompanhando, caiba a gente refletir um pouquinho como que essa conversa pode ser dada. E eu vejo que
a yoga, eu vou falar da Kundalini Yoga, que é a minha área de atuação. Não fico muito confortável de falar de outras áreas, de outras técnicas, de outras práticas, apesar de respeitar e conhecer e gostar de várias, eu fico mais à vontade de falar da yoga e da meditação. Então, hoje, a Kundalini Yoga e a meditação, a yoga e a meditação, ela já pode ser conversada com o público geral, e inclusive dentro do hospital, dentro da medicina integrativa, numa conversa mais direta, num diálogo mais franco, num diálogo mais coerente do ponto de vista do que o hospital está acostumado, do que a medicina ocidental está acostumada. Eu costumo brincar com os nossos colegas e amigos do yoga, a gente não precisa falar ioguês, né? Hoje a gente não precisa mais falar ioguês, embora exista esse conceito, esse ensinamento dentro de nós, professores de yoga, né? Você falar de chakras, falar de pontos de energia, falar da anatomia do yoga, a gente tem substratos para conversar de igual para igual, né? Com um colega médico, com um colega de outra área, sem precisar usar um dialeto que não é comum a eles, né? Então, acho que hoje, com os dados acadêmicos e científicos que a gente tem, a gente consegue conversar um pouco mais claramente com o público em geral e com a área médica e a área da saúde. Então, isso tem ajudado bastante, eu acredito. Rodrigo, então vamos falar um pouquinho dos benefícios, comprovações científicas dos benefícios do yoga na área da saúde física, mental e emocional. O que tem de estudos aí? Eu sei que é muito vasto, né? Mas uma pincelada, pelo menos. Recentemente, Simone e todos os demais, recentemente eu fiz um levantamento, até porque estava escrevendo um capítulo lá para o livro do HC, um capítulo sobre yoga e meditação, e hoje no PubMed, aquele mesmo que eu pesquisei em 2004, se você colocar yoga ou meditação como palavra de busca, na semana passada tinha mais de 11 mil artigos publicados. É óbvio que a gente não vai falar desses 11 mil, sim, e obviamente são vários artigos, uns com mais, outros com menos critérios do crivo científico, né? Alguns são relatos de caso, outros são um número pequeno de pessoas, mas tem muita coisa consistente sendo publicada. De uma maneira geral, né, por uma conversa um pouco mais informal, a gente tem, primeiro eu acho que vale lembrar que yoga e meditação estão de mãos dadas, né? Na Kundalini Yoga é meditação. As pessoas têm um conceito de que yoga é uma prática muito difícil, que a gente vai ficar de ponta cabeça, em posturas desconfortáveis, que só pessoas magras, bonitas, saudáveis conseguem fazer. Esse é um conceito errôneo do yoga. Yoga também é atividade física, também é postura, tanto postura do ponto de vista moral e ético, quanto posturas físicas, os asanas. Mas a ideia, sobretudo da Kundalini Yoga, é colocar o indivíduo com a mente em meditação. Então, você sabe disso como praticante de Kundalini Yoga, que é difícil diferenciar durante uma prática de Kundalini Yoga o que é yoga do que é meditação. Então, eu vou falar de yoga como yoga e meditação no mesmo pacote, né? E aí a gente tem vários artigos, né, publicados, e eu resumo assim, existe uma questão mental, existe uma questão do cérebro, existe uma questão emocional ou das sensações, né, envolvida, além da questão física. Então, numa passada geral, na área física, muito se tem publicado sobre os benefícios físicos das posturas, do alongamento, na questão física, de dor lombar, de dor física. Na questão mental, aí abre-se o leque muito grande. Basicamente, o que a gente pode dizer, uma conclusão que a gente chegou recentemente vendo as revisões, é que não são todas meditações iguais. Isso é muito interessante a gente ver. Quando a gente olha os estudos de imagem do cérebro, por exemplo,
meditações que usam mantras estimulam áreas do cérebro diferentes das meditações que não usam mantras e usam atenção plena, por exemplo. Ou de compaixão, as áreas que são estimuladas no indivíduo que atua nas meditações de compaixão são diferentes. Óbvio que, na maneira geral, a meditação atua no sistema nervoso autônomo e no cérebro de forma a ajudar na modulação entre o sistema nervoso autônomo e entre o que chega no cérebro e como a gente reage ao que chega no cérebro. Então, uma conclusão que a gente pode dizer em relação à meditação no cérebro é que atua em áreas e atua de uma maneira que o meditador, de maneira geral, né, colocando uma conclusão bem geral, o meditador ele consegue, eventualmente, distinguir, a partir do estímulo que ele teve, qual vai ser a resposta a esse estímulo. Essa eu acho uma das coisas mais incríveis que a ciência tem mostrado, e os mestres sempre falaram. Os nossos mestres ancestrais aí já sempre falaram que a meditação nos ajuda, talvez, a dar um pouquinho de tempo, 1 milissegundo, talvez, entre você receber o estímulo e atuar. Isso pode mudar tudo, né, Simone? Todo mundo está ouvindo. Entre você ter um estímulo e a ação, você pode distinguir para onde você vai levar a sua vida. Então, isso eu acho muito interessante. Alguns artigos mostram isso, que os meditadores conseguem discernir, observar melhor os estímulos que chegam e talvez consiga determinar para que lado vai ter direcionar a ação. Vamos dar um exemplo do cotidiano, né? Hoje a gente não tem pego muito trânsito, a gente não tem saído de casa, né? A maioria de nós. Eventualmente tem que ir até o hospital, etc. Mas no trânsito era muito comum, né? Você está no trânsito e alguém te corta a frente, ou o motoqueiro passa e bate no seu carro. Esse foi o estímulo. Talvez se você tiver com a constância da meditação, com a prática continuada e o seu estado meditativo um pouco mais próximo, você pode escolher qual ação você pode tomar. Não quero dizer que o meditador está sempre em paz, está tudo certo, pode tudo. Não é isso. É importante ser dito isso, né? Inclusive, às vezes, a gente tem que atuar de forma firme, às vezes até um pouco mais severa, para que se você vira alguma coisa acontecendo. Né? Não é porque você medita que tem que aceitar tudo exatamente como é. É bom aceitar a situação, mas não... na Kundalini Yoga a gente não tem essa questão tão de passividade em relação a algumas outras práticas. Mas, voltando ao assunto, o estímulo foi dado. Né? O estímulo foi dado. E aí você pode escolher para que lado você pode agir em relação àquele estímulo. Você pode tem brigar, essa consciência, você pode... tem essa percepção que o observador está consciente da ação. Não é uma ação que vem espontânea, né? Ele está consciente do que ele está fazendo, é isso? Está mais consciente também, inclusive. Faz muito sentido. Você toma consciência dos seus atos, né? Inclusive das consequências do seu ato. Acho que isso faz parte do processo todo de meditação. Uma coisa que eu estava falando quando a gente comentou da medicina integrativa, acho que isso é muito importante eu dizer, antes que a gente mude de assunto, porque acho uma coisa muito importante, né? A medicina integrativa, ela integra a medicina ocidental com técnicas mente-corpo, com técnicas na questão do yoga da meditação, eu consigo dizer mais clareza. É importante dizer que a gente integra o tratamento, porque não é uma panaceia, que a gente fala, então yoga e meditação é bom para tudo, cura tudo, é sensacional, é bom. Lembrando que a prática busca resgatar a saúde que já existe. Ela não foi desenhada para curar, ou melhor dizendo, ela não foi desenhada para tratar nenhuma enfermidade específica. Ela ajuda sem dúvida nenhuma a gente combater a moléstia que for. Ajuda a restaurar a saúde, né? Que o indiano chama de samatva. Então ajuda a resgatar esse equilíbrio, mas
vale dizer que a gente não substitui tratamentos médicos. Eventualmente, em alguns casos, a gente consegue, a pessoa que pratica, que vai se integrando, vai mudando o hábito, vai mudando o seu estilo de vida, sua alimentação, atividade física, meditação, ela pode sim se livrar de alguns remédios que ela vem tomando, mas as coisas se complementam, se integram, né? Como eu trabalho bastante na psiquiatria, muitas vezes as pessoas têm uma fantasia que vai conseguir se livrar do remédio assim que começar a meditar. É uma realidade possível, mas não é um fato que, por exemplo, existem contextos que a gente não consegue retirar o remédio e nem incentiva que seja retirado. Em alguns casos mais importantes de estudo de humor, etc., precisam ser bem acompanhados com o médico, né? Só para a gente não dizer, é ótimo para tudo, cura tudo. Eu acho que é muito bom, ajuda muito a gente a viver com mais saúde, ajuda muito a gente a aceitar os desafios e enfrentá-los de uma maneira mais integral, de uma maneira mais tranquila, mais serena, né, que a gente precisa muito, ainda mais no momento de pandemia que a gente está vivendo, conseguir relaxar dentro do nosso corpo, que a gente está agora nesse momento, nesse ciclo de vida, conseguir um pouco de relaxamento, conseguir um pouco de serenidade para resgatar a saúde que existe e enfrentar o que a gente está enfrentando, por exemplo, né? Só para a gente não esquecer esse detalhe. Tem um palestrante que eu vi lá no Sírio, né, que foi um convidado internacional de vocês, que ele até fez um exercício, né, de apertar essa região aqui e, através da meditação, deixar essa dor passar. E ele daí começou a explicar que as pessoas que meditam, o sair da dor é mais fácil, o recuperar da dor é mais fácil do que aquela pessoa que não medita. É isso também, não é? Você lembrou bem, Simone, bem lembrado. Esse é um artigo que foi citado, é um trabalho que se consagrou na literatura da meditação, que é muito legal. Na verdade, foi feito com monges inveterados, né, com meditação bastante inveterada, com meditadores inveterados, e o que foi observado nesse estudo é que o estímulo que o meditador e o não meditador teve, no caso ele fez uma demonstração fazendo um estímulo doloroso. O clássico do trabalho foi um estímulo térmico, foi uma chama de fogo mesmo próximo da pele. Não é das coisas mais agradáveis de fazer, mas eles toparam. O não meditador e o meditador, a diferença no cérebro era quase nenhuma. O estímulo que chegava no cérebro, do estímulo doloroso, era muito parecido. Inclusive, alguma diferença existiu no meditador, ele tem o estímulo um pouco mais claro, um pouco mais evidente, porque isso acontece eventualmente na meditação, você passa a estar mais atento. Então, você está atento naquele estímulo, o seu cérebro fala, nossa, vai pegar fogo. Mas a resposta e o tempo de latência para ele voltar a um funcionamento habitual, no meditador a resposta de reação foi muito menor do que o não meditador e o tempo também. Ele passa a voltar ao que era antes rapidamente. É muito interessante esse artigo. Então, o estímulo é o mesmo, no cérebro chega o mesmo estímulo, mas a reação que a pessoa teve a esse estímulo, no meditador ele teve uma reação não só mais branda, como ele rapidamente voltou ao que era antes. E talvez eu me lembrei agora, eu não sei como está no nosso tempo, aí você vai monitorando, eu não consigo ler as perguntas, tá, gente? Você me desculpa. Tem um monte, nem vai dar para a gente ler de todo mundo. Eu até tenho a pergunta de mantra para te fazer antes da prática. Vamos lá. Eu não tenho essa capacidade de prestar atenção em duas coisas. E aí, me lembra, né, que esses dias eu estava ouvindo uma querida amiga, Guru Sangat, lá de Belo Horizonte, que ela fala que a resiliência, né, talvez seja uma palavra que a gente deva parar de usar, né, nesse contexto do Covid, né, porque quando a gente falou assim, o cara teve um estímulo doloroso e voltou mais rápido, é o tempo de você voltar ao habitual. Hoje, com essa vivência toda que a gente está tendo, muitas pessoas falam, quando vai voltar ao normal? Talvez a gente não volte àquilo.
Então, a resiliência que a gente falava assim, você pegar uma esponja e comprimir, 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 porque a força externa está muito grande, você comprime aquilo ao máximo. Quando essa força para de atuar, essa esponja volta ao que era antes. Essa é a capacidade de resiliência de um objeto e de cada um de nós. Mas nesse contexto da pandemia, eu acho que a gente não vai voltar ao que era. Na verdade, eu acho e eu espero que a gente não volte ao que a gente era. Não é que vai ser uma coisa passageira. Eu acho que veio para, no mínimo, dar uma chacoalhada para a gente poder refletir sobre tudo isso. Como é que a gente está de tempo, Simone? Só Sim. porque eu queria... Então, a gente vai terminar às 10 para sair, né, dessa live e entrar na outra para a prática. O que você quer falar? Que tem gente perguntando sobre a importância dos mantras. Acho que essa é uma pergunta legal também, mas fica à vontade. Quanto tempo temos? Só para eu ter uma ideia. 10 minutos. Tá. Eu acho 21h48, a gente vai até às 10. Depois continua com a prática. Nesse final de conversa, né? Porque depois a gente vai fazer uma prática. E eu acho que é legal, né? A gente falar um pouquinho do que a gente vai fazer hoje, né? Você está com o seu grupo, acho muito legal e muito louvável aí a condução do grupo. A gente vai ter uma semana final, pelo que eu entendi na nossa conversa, e o que foi escolhido meio que em conjunto, né, Simone? Sim. É falar e praticar o Kirtan Kriya. O Kirtan Kriya é uma prática bastante interessante, ela é muito antiga, ela é consagrada na prática da Kundalini Yoga, e ela se consagrou na literatura. Se você olhar na literatura médica, tem pelo menos 10 artigos do Kirtan Kriya. E o Kirtan Kriya é um mantra, é uma prática usando o mantra, que é o Satanama. A gente vai estar aqui, daqui a alguns minutos, praticando. Eu acho que as maiores respostas se fazem com as práticas, né? Acho que as maiores inquietações que a gente tem é uma pergunta que nós mesmos vamos responder através de práticas e aprofundamento nos estudos, nos ensinamentos. Mas o Kirtan Kriya e o mantra em si, né? Alguém perguntou, uma hora passou aqui, eu consegui ver, que como é que entoa mantra, o que é o mantra, né? O mantra na Kundalini Yoga, a gente tem uma história que o mantra entrou junto dos ensinamentos do yoga. O yoga, a relação do yoga é muito antiga, mais de 3.000 anos aí de história. Mas o Shabad Guru, que é a meditação através do som do mantra, entrou na Kundalini Yoga por intermédio do sikhismo. Não é uma prática religiosa, isso é importante ter dito, mas a gente teve uma influência do som, que é o Shabad Guru, que é entoado em Gurumukhi, na região do dialeto do noroeste indiano. Então a gente teve essa influência há mais ou menos 1.500 anos, e o mestre que trouxe para o Ocidente, o Yogi Bhajan, ele era um representante do sikhismo e dos mantras, né? Ele é um cara que trouxe muito mantra para a gente. O mantra é um som que se repete, e a tradução de mantra, man é mente, tra é movimento da mente. Então, é uma forma de você direcionar a sua atenção que pode te ajudar a levar a um estado de meditação. Então, o mantra, o resumo, né, muito rapidamente falando, é isso. Eu, particularmente, gosto muito dos mantras. Eu acho que ele tem uma capacidade incrível de nos ajudar a focar a mente em algo, e o mantra, pelo som, pela vibração e pela intensidade e pela qualidade dessas palavras, consegue nos levar a um estado de meditação. E no Kirtan Kriya, os estudos mostraram que é uma técnica relativamente simples, né? A gente quase sempre começa ensinando a Kundalini Yoga, eu particularmente quase sempre começo ensinando a Kundalini Yoga pelo Kirtan Kriya, e alguns estudos mostram que talvez os benefícios não é em sânscrito, é em Gurumukhi. O dialeto que a gente usa é em Gurumukhi, não foi traduzido nem para o inglês, nem para o português, nem para o espanhol, nem para o alemão, nenhuma língua. A gente usa na íntegra com o Gurumukhi. E os estudos mostram que ele tem sido usado bastante pelo pessoal que estuda o Alzheimer, como técnica de auxílio ao envelhecimento, para a gente poder envelhecer talvez com um pouco mais de saúde. Mas o resumo desse artigo mostra que alguns benefícios podem vir através dos neurotransmissores, e outros
pelo motivo da gente tocar os dedos e entoar o som usando a língua, tocando a língua no céu da boca, o estímulo da boca, dos lábios, e da língua e dos dedos é muito grande no córtex cerebral. Quando a gente estuda o homúnculo cerebral, o homúnculo é a representação do córtex, como que ele enxerga nós. Ele nos enxerga com a mão muito grande, com a boca muito grande. Então, esse estímulo sonoro e tátil estimula bastante o córtex cerebral. Isso foi mostrado no estudo. É um estudo que eu tenho ele na íntegra. Quem quiser, manda um recadinho aqui no Instagram que a gente pode compartilhar com grande prazer. Então, talvez por isso, ele nos ajuda a estimular o cérebro e talvez com mais irrigação cerebral a gente pode, eventualmente, ter um benefício na história da degeneração cerebral, porque, de fato, nosso cérebro vai degenerar e se tudo correr bem, a gente vai envelhecer e morrer, né? Essa que é a verdadeira Sim. Essa que é a questão. Mas a gente pode envelhecer diferente quando a gente tem o cérebro estimulado, quando tem a meditação, né? O autoconhecimento também é tudo diferente, né, Rodrigo? Quando a pessoa vai para dentro, mesmo nessa quarentena e muita gente brigando dentro de casa e reclamando, está estressado, a pessoa que vai para dentro, ela tem uma outra visão das coisas, né? De tudo. E a gente está num convite intenso para ir para dentro, né? Sim. Nesse momento, acho que é um convite que esse ser aí que veio nos visitar, ele veio para, no mínimo, nos convidar para olhar para dentro, né? Até porque nos obriga a olhar para dentro. Né? A gente não consegue sair livremente, ou pelo menos não deveríamos sair livremente por aí. Então, é um convite muito grato para a gente poder entrar em contato com isso tudo. E esse estudo mostrou vários benefícios, aumento na qualidade de vida, aumento nos testes de memória, na atenção, alguma questão de telomerase, que é uma enzima relacionada à epigenética, lógico que a gente não vai ter tempo de entrar nisso, mas o que ele tocou, foi a primeira vez que eu li num artigo científico essa palavra que foi, esse termo que foi spiritual fitness. Melhora no spiritual fitness, como se a gente vai na academia, eu gosto de atividade física, eu acho que é importante a gente trabalhar nosso corpo físico, não para ficar bonitinho, mas para ficar saudável. Assim como a gente pode trabalhar o físico, né? A gente pode trabalhar o spiritual fitness, né? E ele mostrou que as pessoas colocaram de forma espontânea uma melhora na qualidade de vida, uma melhora no propósito, no sentido que a gente está aqui, né? Então, eu acho que isso não dá para deixar de dizer. E como hoje a gente vai falar o Kirtan Kriya, eu quis trazer um pouco desse estudo aqui em voga. Eu sei que as pessoas estão pedindo, eu não consigo acompanhar, gente, vocês me desculpem, depois me mandam um recadinho que Sim. Eu falo sobre isso. Por falar nisso, Rodrigo, então deixa você dar aula, até o Dr. Rodrigo, gente, ele dá aula individual também, dá aula em grupo, né? Agora ele tem feito os grupos às segundas-feiras, né? Pelo YouTube, pela internet. Vocês também podem, né, entrar em contato com ele. Entre em contato com você pelo seu Instagram, Rodrigo. Pode ser. Eu estou começando a aprender a usar o Instagram. O Insta eu fiz essa conta depois da história toda da pandemia. Então, estou começando a aprender. Pode mandar por aqui ou pelo meu e-mail, rodrigo@kyogamed, que é o nome do Instagram, K de Kundalini, Yoga, YOGAMED.com, não tem o BR, é rodrigo@kyogamed.com. Ele tem um site também, um canal de YouTube com o mesmo nome, Rodrigo Jacobian, e pelo Instagram dá para a gente acompanhar pelo menos o que está acontecendo nas aulas. E acho que dá para continuar a conversa e estou à disposição. E mais uma vez eu agradeço poder falar e compartilhar alguma coisa desses conhecimentos. Eu que agradeço pela sua... o pessoal colocou aqui? Sim, a Fernanda colocou. Obrigado, Fernanda. Rodrigo@kyogamed.com. Ótimo. E olha, Rodrigo, use mesmo o Instagram, fazer lives para explicar mais para as pessoas sobre isso, porque eu acho muito importante. Eu comecei com esse grupo de meditação, falei, vamos fazer um ciclo de 21 dias, porque veio...
isso para fazer e está sendo muito forte, sabe? As experiências que a gente tem com os mantras, a gente fez o Satnam primeiro em Waves, né? Depois a gente fez o Arreguru agora, o Arredio, o pessoal adorou. E agora, então, hoje você vai me dar a honra de introduzir o Satanamá para a gente começar, então, esse ciclo de 7 dias. Então, a gente vai fechar esse aqui, tá, Rodrigo? E vamos abrir a outra live para, então, fazer a nossa prática de meditação. Super, super, super obrigada. Ok, eu que agradeço. Eu vou tomar uma água e me mudar de lugar para a gente sentar na posição da meditação e eu te acompanho aqui para a gente fazer a prática. Tá legal. Daí, Então, na espero você hora me convidar aqui. da prática, a gente fala sobre ela. Tá Valeu, bom. obrigado. Obrigada, valeu, Rodrigo, obrigada. Um beijo, pessoal, até mais.